Oi pessoal, tudo bem? Então, agora vamos dar continuidade ao nosso estudo de mapeamento cromossômico. Só deixa eu colocar aqui no slide. Esse daqui. Bem, agora vamos fazer um exemplo de ligação gênica com 3 genes. Vamos pegar o milho como exemplo. Então, nós vamos ter os fenótipos recessivos com esses alelos. Então, os fenótipos serão virescente, brilhante, macho estéreo. Já caso tenha alelos dominantes, os fenótipos serão todos normais. Só que, o que vai mudar na ligação gênica de 3 genes para 2? O cálculo da distância dos genes, normal, a gente vai fazendo relações entre par de genes. Só que vai ocorrer dois fenômenos, a interferência e a coincidência, que eu vou explicar mais à frente para vocês. Bem, aqui nós temos o fenótipo do retrocruzamento de um indivíduo heterozigoto para as 3 características com o indivíduo homozigoto para as 3 características também. O que eu recomendo é, nesse caso, a tabela já está toda organizada de forma mais ou menos decrescente. Os números não estão certamente em decrescência, mas eu recomendo porque lembra que eu falei anteriormente que a quantidade de parentais vai ser maior do que a de permutação simples, do que maior de permutação dupla e por aí vai? Então, você deixando organizado assim, para fazer a análise e entender direitinho, vai ser mais fácil. Bem, então aqui eu já deixei mais ou menos separado, temos as quantidades aqui. Então nós percebemos que, na grande quantidade, é desse daqui que tem normal, 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 virescente, brilhante e estéreo. Ou seja, nós temos bastante que é aquilo que é dominante e bastante daquilo que é recessivo. Vamos fazer um desenho de como se isso daqui fosse um par de cromossomos homólogos. Então nós vemos que esses 3 alelos andam juntos e esses daqui também andam juntos. Então esses daqui são certamente os gametas parentais. Então vamos tomar ele como base para fazer a análise dos outros. Então nós já sabemos que gameta sem recombinação, ele é todo dominante ou todo recessivo. Bem, vamos fazer a análise desse daqui, que é permutação simples entre A e B. Por que entre A e B? Então, nós temos recessivo, dominante e dominante. Aqui nós temos dominante, recessivo, recessivo. Lembrando que, tá vendo que tá tendo essa diferença? Vamos puxar algumas setinhas para deixar como se fosse igual esse de cima. Opa, se isso aqui fosse um pareamento de cromossomos homólogos, isso aqui não seria um quiasma? Então, tá vendo aqui que ocorreu um quiasma? Esse daqui seria o cromossomo parental. Só que na hora que ele se formou, ele vai virar normal, brilhante e estéreo. Então ele teve recombinação. Por isso que a gente considera aqui que isso daqui foi uma permutação simples, analisando sempre em relação aos parentais. Enfim, vamos agora para esse segundo parzinho aqui, que vai ser a permutação simples entre B e C. B e C por quê? Olha, normal, normal, estéreo. Virescente, brilhante, normal. Então, ó, nós temos um gene dominante e um recessivo. Recessivo, dominante. Está diferente dos parentais. Então, se a gente fizesse como se fosse uma espécie de cromossomo, nós temos formação de um outro quiasma aqui. E demonstra que foi permutação simples, porque foi um quiasma. Bem, agora vamos fazer a análise desse último parzinho aqui. Então, nós temos recessivo, dominante, recessivo. E aqui, dominante, recessivo, dominante. Então, nós tivemos 2 trocas. Então, se fôssemos fazer igual está aqui, puxar alguma setinha para deixar tudo que é recessivo junto e tudo que é dominante junto, para ficar igual aos parentais, pode ser que os parentais sejam diferentes. Então, eu aconselho vocês, em todos esses parzinhos, puxar essa setinha que eu estou falando que se parece com o cromossomo. Então vejam aqui que nós tivemos 2 quiasmas. Então, por ser 2 quiasmas, nós podemos considerar como permutação dupla entre A e B e entre B e C ocorrendo simultaneamente. Olha que interessante.
Bem, então vamos fazer o cálculo da região por região. Vamos fazer da região A e B. Então, nós vemos aqui crescente, normal, normal. Então, ele vai entrar para a conta porque está diferente daquilo que é os parentais, os gametas parentais. Aqui é a mesma coisa. E por que a gente também contabilizou de dupla permutação? Lembra, a gente está falando sobre dois genes. Então, se eles não estão igual aos parentais, eles sofreram recombinação. Entra para a conta também. Então, 62 daqui, o 4, o 7 e o 60. Sobre o total, vezes 100 para dar em porcentagem, 18,31. Vamos agora para a região 2, que seria entre B e C. Então, de novo, B e C. Nós temos normal e estéreo. Brilhante, normal. Característica dominante, recessiva, recessiva, dominante. Teve uma troca aqui, teve uma permutação. Está diferente do que eram os parentais. Então, entra os dois para a conta. Aqui na permutação dupla, mudou também. Aqui está dominante, recessivo. Recessivo, dominante. Está diferente dos parentais, entra para a conta também. Soma tudo, divide pelo total de indivíduos que foram vindos da prole, né? Vindos do retrocruzamento, multiplica por 100 para dar em porcentagem e deu esse valor. Agora vamos fazer entre A e C. Então, nós temos virescente, normal, normal, estéreo. Está diferente dos parentais. Se fosse igual aos parentais, seria virescente e estéreo, normal e normal. Está diferente, entra para a conta. Aqui também é a mesma coisa. Normal, estéreo, virescente, normal. Entrou para a conta, soma tudo, multiplica por 100, dá esse valorzinho aqui. Bem, então depois vamos juntar esses valores e fazer uma análise. Para construir um mapeamento cromossômico, o que eu recomendo? Pegue aquele de maior valor e faça um desenho e coloque uma distância grande entre eles. Nós vemos que, pelo que está aparecendo, B está no meio. Então a gente coloca aqui e nós chegamos ao mapeamento cromossômico. A distância de A e B é 18,31, daqui. Entre B e C, 13,63. Só que tem um porém. Se somarmos essas duas distâncias, ela vai ultrapassar esse valor. Por quê? Então, agora eu vou explicar para vocês com aqueles dois fenômenos que eu tinha citado anteriormente. Então vamos lá. O que é o fenômeno da coincidência? É caracterizado pela ocorrência de dois crossing overs juntos, ou seja, permutação dupla, demonstrada pelo presente de indivíduos duplo recombinantes, que eu já tinha falado. Segundo Morgan, são aqueles que estão em menor quantidade. O que é interferência? Interferência é quando um crossing over interfere num outro crossing over que está para vir acontecer. Isso vai determinar e vai influenciar a quantidade de indivíduos duplo recombinantes observados em relação à quantidade de duplos recombinantes esperados. Bem, como que a gente vai fazer o cálculo então da coincidência? Vamos por parte analisar essa forma para ficar mais fácil. Então, a forma da coincidência é fenótipos de permutação dupla observados. Então, nós vamos simplesmente somar os recombinantes, duplos recombinantes, sobre o total. Lembra? Era 4 e 7. Sobre 726, deu esse valorzinho aqui. Colocamos na forma. Qual seria, então, os fenótipos de permutação dupla esperados? Jogou aqui. Nós vamos multiplicar a porcentagem entre a permutação da região 1 e da região 2. A região 1 é aquela entre A e B. A região 2 é aquela que é entre B e C. Vou voltar aqui rapidinho no mapeamento, olha. É a permutação dessa área e dessa área que a gente vai colocar na conta. Porque, de certa forma, a permutação dupla, o que é? São duas permutações simples ocorrendo simultaneamente. Então, a gente multiplica ao invés de somar. Multiplicando, dá esse valorzinho. Então, a gente faz o observado sobre o esperado. Então, nós vemos que tivemos 0,62. Isso quer dizer que não tivemos, todos os esperados não corresponderam ao que foi observado. Bem, o que significa essa diferença? É a interferência.
Então, no que a gente faz o cálculo da interferência, que é interferência igual a 1 menos o valor da coincidência, pegamos 1, subtraímos o valor da coincidência e dá esse valorzinho aqui. Esse valor, o que ele quer dizer? Que 37,8% é a interferência que um crossing over fez em outro crossing over. Por isso a quantidade de duplos recombinantes observados foi menor que os duplos recombinantes esperados. Então, nós podemos concluir que quanto maior a coincidência, então, quando a razão de observado e esperado for alta, nós tivemos bastante observados e um número muito próximo dos esperados, menor será a interferência. E o contrário também é válido. Enfim, quando que vale a pena a gente fazer esse tipo de mapeamento cromossômico? Lembra? Quando esse mapeamento foi feito foi em 1910, não tínhamos ainda o microscópio eletrônico, muito menos não tínhamos como fazer um sequenciamento como a gente tem hoje. Bem, quais são as principais características dele? A gente precisa de um parâmetro muito grande de indivíduos para saber se o que a gente está mapeando realmente vai condizer com a realidade. Vai ser um processo demorado porque precisa de vários descendentes. Então, dependendo do indivíduo que você estiver trabalhando, às vezes o indivíduo, para você fazer a análise dele, às vezes você tem que esperar, 20 dias depois que ele nasceu. Isso são coisas que vão só retardando o seu mapeamento. Então, a gente pode mapear mais que 3? Sim, só que cada vez vai ficando mais complexo. Então, aqui eu coloquei como exemplo meio que seria um cromossomo da drosófila e as partes que corresponderiam a cada característica que está aqui destacada. E esse daqui seria o cromossomo de um arroz que foi sequenciado. Então, se a gente pensar assim, em indivíduos mais complexos, indivíduos que têm mais genes e mais cromossomos, que também demoram para se desenvolver, igual, por exemplo, a gente. Então, aqui está um link para um outro vídeo, que infelizmente ele não tem legenda em português, e esse daqui, que é muito interessante, vou mostrar para vocês de como foi o sequenciamento do genoma humano e como ele é feito hoje, é uma palestra do TED Talk. You've probably heard of the human genome, the huge collection of genes inside each and every one of your cells. You probably also know that we've sequenced the human genome. But what does that actually mean? How do you sequence someone's genome? Let's back up a bit. What is a genome? Well, a genome is all the genes, plus some extra, that make up an organism. Genes are made up of DNA, and DNA is made up of long paired strands of A's, T's, C's, and G's. Your genome is the code that your cells use to know how to behave. Cells interacting together make tissues. Tissues cooperating with each other make organs. Organs cooperating with each other make an organism. You. So, you are who you are in large part because of your genome. The first human genome was sequenced 10 years ago and was no easy task. It took 2 decades to complete, required the effort of hundreds of scientists across dozens of countries, and cost over $3 billion. But someday, very soon, it will be possible to know the sequence of letters that make up your own personal genome all in a matter of minutes, and for less than the cost of a pretty nice birthday present. How is that possible? Let's take a closer look. Knowing the sequence of the billions of letters that make up your genome is the goal of genome sequencing. A genome is both really, really big and very, very small. The individual letters of DNA, the A's, T's, G's, and C's, are only 8 or 10 atoms wide, and they're all packed together into a clump, like a ball of yarn. So, to get all that information out of that tiny space, scientists first have to break the long string of DNA down into smaller pieces. Each of these pieces is then separated in space and sequenced individually. But how?
It's helpful to remember that DNA binds to other DNA if the sequences are the exact opposite of each other. A's bind to T's, and T's bind to A's. G's bind to C's, and C's to G's. If the ATGC sequence of two pieces of DNA are exact opposites, they stick together. Because the genome pieces are so very small, we need some way to increase the signal we can detect from each of the individual letters. In the most common method, scientists use enzymes to make thousands of copies of each genome piece. So we now have thousands of replicas of each of the genome pieces, all with the same sequence of A's, T's, G's, and C's. But we have to read them all somehow. To do this, we need to make a batch of special letters, each with a distinct color. A mixture of these special colored letters and enzymes are then added to the genome we're trying to read. At each spot on the genome, one of the special letters binds to its opposite letter. So we now have a double-stranded piece of DNA with a colorful spot at each letter. Scientists then take pictures of each snippet of genome. Seeing the order of the colors allows us to read the sequence. The sequences of each of these millions of pieces of DNA are stitched together using computer programs to create a complete sequence of the entire genome. This isn't the only way to read the letter sequences of pieces of DNA, but it's one of the most common. Of course, just reading the letters in the genome doesn't tell us much. It's kind of like looking through a book written in a language you don't speak. You can recognize all the letters, but still have no idea what's going on. So the next step is to decipher what the sequence means, how your genome and my genome are different. Interpreting the genes of the genome is the part scientists are still working on. While not every difference is consequential, the sum of these differences is responsible for differences in how we look, what we like, how we act, and even how likely we are to get sick or respond to specific medicines. Better understanding of how disparities between our genomes account for these differences is sure to change the way we think, not only about how doctors treat their patients, but also how we treat each other. Então, pessoal, percebam uma grande diferença. Aquele mapeamento anterior, feito de 3 em 3 genes ou um pouquinho mais, ele demora mais, só que ele fala a posição aproximada de onde está aquele gene. Então, depois, se a gente conseguisse coletar o cromossomo, a gente ia saber mais especificamente. Só que ele é demorado. Agora, hoje, a gente consegue sequenciar um genoma de humano. Eu acredito que alguns possam demorar coisa de 2 dias hoje. Só que a gente não sabe certamente, se a gente pegar um trecho ao acaso, o que aquele trecho vai responder. Então, o que a gente tinha que ver se conseguia era encaixar esses 2 métodos para formar um que a gente saiba o jeito que é a sequência em bases nitrogenadas, mas também entender o que elas querem dizer. Bem, antes de encerrar, vamos só fazer uma rápida revisão do que foi vista hoje. Então, nós fizemos o exemplo de ligação gênica, o que é bem recomendável. Deixe em alguma posição aqui, não precisa ser essa, você poderia ter colocado B, C e A. O que você vai saber depois, se a posição que você colocou estava certa ou não, é fazendo a relação das distâncias. Segunda coisa, colocar em ordem mais ou menos decrescente para conseguir fazer essas análises aqui mais facilmente. Depois fazer análise de região por região para saber qual seria a distância entre cada uma. Depois construir um mapeamento cromossômico e a posição de cada uma. A diferença aqui que deu desse tamanho, a gente vai ver por causa da coincidência e da interferência. Temos a fórmula para as duas e o mapeamento cromossômico que é feito dessa forma, infelizmente ele precisa de muitos indivíduos, é um pouquinho demorado, talvez se fizer com muito mais genes comece a ficar muito complicado. Nós temos hoje a possibilidade de fazer o sequenciamento, só que não conseguimos entender muito bem o que esse sequenciamento nos quer dizer. Enfim,
Espero ter ajudado vocês nesse estudo. Quem sabe nos vemos numa próxima vez.